Fala Tricolor, a torcida tá chateada, segunda-feira dolorosa, muito torcedor puto procurando culpado, muito torcedor entendendo que o Fluminense perdeu no limite, nos pênaltis. Torcedor é passional, todo mundo tem razão, mas a verdade é que o Fluminense podia estar na final, né? Vamos comentar um pouquinho do jogo de ontem. Fala Tricolor, a torcida tá chateada, né? Derrota dolorosa. Eu esperava estar aqui hoje fazendo um vídeo feliz, comentando sobre a nossa classificação para a final da Copa do Brasil, mas infelizmente não deu. É chato falar isso, mas eu tenho que pedir para vocês se inscreverem, comentar, curtir. Isso vai ajudar o canal, vai ajudar que esse vídeo chegue a mais tricolores, para que a gente possa fazer esse bate-papo e esse desabafo de torcedor, para torcedor. O Fluminense ontem entrou pressionado, precisando ganhar por, no mínimo, um gol de diferença, 2 para conseguir a classificação direta. E começamos o jogo tenso, as torcidas espetáculo, as duas torcidas. A do Vasco fez uma festa bonita, a do Fluminense não preciso nem falar, né? Festaço, um bandeirão lindo. É muito legal a gente ir no Maracanã, ter esse privilégio ainda, ser um dos poucos estados em que pode ter as duas torcidas torcendo para os seus times. O espetáculo fica muito mais bonito. A torcida do Vasco fez a festa dela, a torcida do Fluminense fez a festa dele. Infelizmente ainda tem um bando que acha que é guerra no pior sentido, que brigam em bairros longe, que brigam na porta do Maracanã, na 28 de setembro, nos arredores da São Francisco Xavier. Isso afasta público. Esses caras não sabem o que é futebol. Eu só não sei quem vai ganhar. Se um dia vai ganhar o bem, onde todo mundo vai poder ir lá torcer para o seu time, isso não é defeito de ninguém, ou se vai ganhar o mal e esses caras vão conseguir que só uma torcida vá ver jogo no Maracanã. Bom, o Fluminense entrou precisando ganhar, o Vasco começou melhor. Logo no começo do jogo o Vasco teve uma chance, eu não sei o nome do jogador do Vasco, não sei quem é. Eu sei os jogadores do Vasco, mas eu não sei quem chutou, quem toca na bola. Um jogador do Vasco entrou lá pela direita, chutou pro Fábio fazer um defesaço ali no comecinho do jogo. Depois teve uma bola que sobrou na entrada da área do Fluminense ali pela esquerda. A pessoa chutou no ângulo. Eu falei, gol, gol. O Fábio foi lá, sim, esplendorosamente e espalmou para escanteio. Depois o Vasco teve mais 2 chances, eu não sei se antes do gol do Fluminense ou depois do gol do Fluminense. Um jogador do Vasco ali no mesmo lugar onde esse cara acertou o ângulo, chutou a bola a meia altura, cheio de gente na frente, a bola passou por todo mundo, foi no cantinho, o Fábio se esticou todo e pá, escanteio. E já quando estava 1-0, aí sim, no finalzinho do primeiro tempo, uma falta na esquerda, na quina da grande área, o cara do Vasco bateu, acho que é o Ryan, não sei. Chutou a bola no ângulo, o Fábio voou e espalmou para escanteio. O Fábio espetacular, acho que foi o melhor jogador do Fluminense em campo, e eu acho uma das melhores partidas do Fábio com a camisa do Fluminense. Como é que pode um cara com 45 anos estar nesse vigor físico, com essa técnica toda? Era impressionante. O Fábio é realmente um capítulo à parte. O Fluminense passou ali aqueles 15 minutos de estudo, né, de tensão, entrou no jogo. E aí o Fluminense começou a atacar pela direita, pela esquerda. Infelizmente, nós não temos um homem-gol, mas o Everaldo participou bem do jogo dentro das possibilidades dele, fez ali o pivô no meio de campo, e ele teve participação no gol do Fluminense. A bola chega na linha de fundo, tocada pro Canóbio, que dá um carrinho cruzando a bola para trás, para o meio da área, o Everaldo se estica, chuta a bola abaixo na trave, passa por trás do goleiro, e o zagueiro do Vasco, bizonhamente, chuta para dentro do gol. 1-0 o Fluminense no primeiro tempo, falei, porra, é tudo que eu queria. 1-0, a gente ter o segundo tempo inteiro para passar por cima do Vasco. Explorar as deficiências do Vasco, fazer o segundo gol e aí explorar
o desespero do Diniz, fazer o terceiro e matar o jogo. Era essa a minha esperança. E o Fluminense foi para o intervalo com 1-0. No intervalo, o Zubeldia trocou o Nonato, que já estava sentindo. Estava com cartão amarelo, entrou o Bernal. O Bernal não comprometeu. O Bernal, ele fica a dever na parte ofensiva, mas ele cumpre bem o papel ali de volante. No decorrer do jogo, também perdemos o Samuel, que também estava com cartão amarelo. Entrou o Guga e entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem, até entrou melhor que o Samuel Xavier. O Fluminense, depois dos 20 primeiros minutos de jogo, tomou conta do jogo, mas ele tomou conta, mas ele não foi perigoso ofensivamente. O goleiro do Vasco não fez nenhuma defesa. O goleiro do Vasco não salvou o Vasco. O Fluminense teve o domínio da partida, teve oportunidades. O Vasco começou, naquele esquema do Diniz, né, de saída de bola, começou a perder bola na saída de bola deles. O Fluminense recuperava a bola e não conseguiu converter isso em gol. Foram no mínimo 3 vezes que a gente recuperou a bola ali na entrada da área e não conseguimos fazer o gol. Acho que foi com o Martinelli, que se desesperou, chutou mal. Não lembro quem foi das outras 2 vezes, mas o Fluminense recuperou a bola e poderia ter feito o segundo gol, e o castelo do Vasco ia por ladeira abaixo. Depois ainda tivemos oportunidades com o Acosta, uma bola que ele recebeu na esquerda, não chutou. Uma outra com Serna também pela esquerda, que ele poderia ter tentado o chute, acabou cortando para dentro, atrasou a jogada toda. Enfim, o Fluminense não transformou o seu domínio em perigo de gol. A bola do jogo foi o último lance do jogo. A bola sobrou para o JK, que já tinha entrado no lugar do Everaldo, que saiu até aplaudido. O JK deu os 3, 4 chutes para gol. Ele está visivelmente fora de jogo. Mas ele chutou, coisa que o Everaldo não fez. A bola sobrou para o JK ali meio na marca do pênalti, ou um pouquinho antes da marca do pênalti. Ele chutou caindo no meio do gol, o Léo Jardim defendeu. Foi o último lance do jogo. Aquela bola ali, se ele tivesse um pouco mais de qualidade, um pouco mais de sorte, chutado no canto, o Fluminense fazia o 2-0 ali, no final, no apagar das luzes, e matava o jogo. O jogo foi para os pênaltis. E eu vou ser sincero para você, quando o juiz apitou o final do jogo, eu fui embora. Eu fui embora por 2 motivos. Com medo da confusão infelizmente, com medo da confusão lá de fora. Eu acho que se o Fluminense ganhasse, a torcida do Vasco ia lá para fora para fazer covardia. E se o Fluminense perdesse, era ruim sair naquele rame-rame da torcida chateada, da torcida puta. Eu falei assim, eu vou embora. E o segundo motivo é que o Léo Jardim, ele tem feito a diferença nas decisões por pênalti no Vasco. Eu não lembro do Vasco ter perdido nos pênaltis. A maioria das vezes, se não todas, o Léo Jardim colocou o Vasco passando de fase. E foi embora. Mas o Fluminense ainda conseguiu sair na frente, fez 1-0, depois o Verratti perdeu o pênalti. Falei, porra, é hoje. Logo em seguida o JK perdeu, o Vasco empatou, e aí ficaram empatando, até que na 5ª penalidade o Canóbio perdeu, e o Vasco fez e ganhou o jogo de 4-3. Jogos foram parelhos. O Vasco é um time grande. Quando entra em campo, não importa se você está melhor, se o outro está pior, se o teu time é melhor e o outro é mais fraco. Botou as camisas, são 2 grandes times. Os 2 resultados foram normais, tanto a derrota na quinta-feira foi normal, quanto a vitória hoje foi normal, placar normal. Fosse 2-0 também seria um placar normal. Placar estranho seria 5-0, seria um placar estranho. Jogos parelhos, bem disputados. O Vasco passou de fase por merecimento. Se o Fluminense tivesse passado também não seria nenhum absurdo. Os jogos foram parelhos, assim como foram os jogos do Cruzeiro e Corinthians, também foram parelhos. Não tem nenhum time que seja muito superior ao outro, que fale assim, foi zebra. Não. Os jogos são definidos de um detalhe. E eu acho que nós perdemos a classificação aos 49 minutos do segundo tempo do primeiro jogo de quinta-feira. O time foi cabaço numa falta, ninguém entrou na frente para impedir que o jogador do Vasco batesse rápido, o jogo acabando. Era para ficar na frente, de repente nem ia bater a falta, o juiz terminava o jogo ali. O Vasco bateu a falta e falhamos no cruzamento. Cruzou o Verratti de cabeça na pequena área, com a falha do Freitas, em vez de estar marcando a bola,
ficou marcando o Verratti, que teve habilidade para se desvencilhar do Feite e fazer um gol de cabeça na pequena área e o Vasco ganhar o jogo por 2-1. Ali, o Vasco encaminhou a classificação dele. A gente perdeu a classificação ali. O Fluminense entrou pressionado ontem, precisando fazer 2 gols para classificar direto. O Vasco sabia que mesmo perdendo o jogo de 2-0, ele estava por uma bola, ou seja, o Vasco estava muito cômodo para o Vasco, 0-0 era do Vasco, 1-0 ia para pênalti, não estava nada perdido. E se o Fluminense fizesse 2-0, eles estavam por uma bola até o final do jogo. Ou seja, o Vasco jogou mais relaxado. O Vasco cansou no segundo tempo. Enfim, poderíamos ter ido para a final. A verdade é que o Fluminense jogou os campeonatos do ano. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a campanha do Fluminense no ano, sobre a temporada. Sem um centroavante, sem um homem-gol. A diretoria apostou no Everaldo, que não deu certo, para azar da diretoria e para azar do torcedor. Não deu certo, o Everaldo não foi esse homem-gol. Nós fomos bem em todas as competições, fomos vice do Carioca, quinto do Brasileiro, semifinalista do Mundial, semifinalista da Copa do Brasil. A única competição que a gente não foi bem era a competição mais fácil do Fluminense ganhar, que era a Sul-Americana, que a gente perdeu nas quartas. Um título que seria nosso. Era o título mais fácil para o Fluminense ganhar. Acho que foi o título mais fácil dos últimos anos. O Fluminense ganhar e o Fluminense não ganhou. E foi a pior participação do Fluminense num campeonato no ano. Isso eu creio que se a gente tivesse um goleador, um cara normal, não fosse o artilheiro do campeonato, se a gente tivesse um goleador, algum título a gente tinha papado. Mas passamos em branco esse ano, em 22 ganhamos título, em 23 ganhamos título, em 24 ganhamos título, em 25 nós tivemos um time competitivo, um time até melhor que o do ano passado, mas passamos em branco. Coisas do futebol. Agora, época de especulações, vai começar o disse-me-disse, já estão falando da saída do Thiago Silva, da saída do Everaldo e de outras saídas, da contratação desse, daquele. A gente vai viver nessas especulações aí até o começo do Brasileiro no ano que vem. É isso, coisas do esporte. A gente está aqui para torcer. Infelizmente, não classificamos para a final. O ano acabou para o Fluminense. E é isso. Comente, compartilhe, se inscreva, curta, se for possível, embora todos estejamos tristes com o resultado de ontem. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.